Hoje eu venho a essa tribuna impulsionado por uma alegria muito grande. Primeiro, na sexta-feira, nós fomos ao meu estado de Roraima, na capital, precisamente na capital de Boa Vista, na capital, ali entregar no programa Minha Casa Minha Vida 747 residências, novas residências, aos moradores daquela localidade, no conjunto Pérola. Esse conjunto, senhor presidente, quando eu era vereador, eu tive a oportunidade, eu era líder do prefeito Iradilson, e o prefeito Iradilson tinha feito um conjunto com 3.000 casas, logo nos primeiros programas, e o ministro, então, na época do PP, tinha estado lá, e ele viu as casas e gostou muito, quando nós colocamos ali na base de 10% das casas para portadores de pessoas deficientes. E ele gostou muito do tamanho, da estrutura, infraestrutura, e ali ele já prometeu algumas casas ao prefeito Iradilson, se vier essa do Pérola. E aquela localidade, nós tivemos a oportunidade como líder de estar ali com o secretário Nélio, prefeito, secretário de Finanças, doutor Getúlio, onde era um local que sequer existia. Era um lavrado, na nossa terra, lavrada é aquela área que está só mato. E ali foram construídas inúmeras casas, hoje é uma cidade, e agora fomos entregar ali mais 547 casas, através, naturalmente, de uma parceria com a Prefeitura de Boa Vista, mas foram entregues mais outras 200 casas, que foram uma parceria diretamente com entidades, senador Luiz, de pessoas que são sem teto. Se organizaram, fizeram as proposições e tiveram esse acesso em 200 casas. E a alegria, senador Paim, que a gente via a cada cidadão e cidadã naquela localidade, realmente era bastante empolgante. E se é comum, se em alguns lugares a presidenta recebeu vai, em Roraima ela recebeu aplauso, muito aplauso. Mais de 5.000 pessoas, ela foi extremamente bem aplaudida, não só por estar ali entregando aquelas moradias, aquelas pessoas tão necessitadas, como por ela ter abraçado proposições que o fizemos durante a viagem, também proposições colocadas pela própria governadora Sueli Campos na localidade. Uma é de a gente estabelecer um crescimento regional do Brasil, na região norte do Brasil, com a região sul da Venezuela, e dar ao porto de Guanta, na Venezuela, as mesmas proporções que é dado hoje no Paranaguá, aqui envolvendo o Paraná. Ou seja, Roraima, que hoje está praticamente ilhada no que diz respeito à produção, que precisa alavancar a sua economia, cujos políticos que ali o passaram, deixaram o nosso Estado na economia do contra-cheque, surge uma grande luz de a gente poder equacionar a questão fundiária, que fizemos essa proposição à presidenta, e também a questão dessa parceria com o governo venezuelano, que hoje importa 75% do que consome, e que Roraima pode ser o grande produtor de alimentos, principalmente do setor primário para aquele país, que é um país vizinho. Hoje o grão que vai para a Venezuela vai da Nicarágua, o leite vai do Equador, a carne vai do Brasil e que não vai de Roraima, que é a nossa fronteira. E Roraima já foi o maior exportador de carne bovina do norte do país enquanto território. Então, ela abriu as portas para isso, discutiu a questão energética, que é o único ponto do Brasil, é o estado de Roraima, que falta encontrar, interligar. E nós estamos com a linha de Tucuruí, ali paralisada entre Manaus e o Amazonas, por uma questão ainda nas comunidades indígenas, ambiental ali, que não é nem a comunidade indígena. São ONGs vendendo dificuldade para colher e facilidade. E isso tudo foi colocado para a presidenta, ela atentou com muita propriedade. A questão também uma unidade de conservação, quando passaram as terras para lá, eles permitiram que, no decreto do presidente Lula, ficasse estabelecido que fosse criado 2 áreas de unidade ambiental do lavrado. E aí essas áreas estavam querendo botar em áreas que já são
utilizada no setor produtivo. E nós ali fizemos uma proposição que essa área seja implantada nas comunidades, nas áreas indígenas, principalmente na Raposa Serra do Sal, São Marcos, que elas são primeiramente típicas, né, o lavrado verdadeiramente propriamente dito, e que fosse unidade extrativista, onde as comunidades não perdem o domínio da localidade e que podem explorar de forma sustentável aquela área, tanto no setor agrícola quanto no setor do turismo, no setor, senador Luiz. Senador Theomário, eu ouço, como sempre, o pronunciamento de Vossa Excelência com muita atenção e, se Vossa Excelência me permitir, eu farei uma observação a respeito do programa Minha Casa Minha Vida. Vossa Excelência participou com muita alegria, e é justo que assim seja, da entrega de unidades habitacionais no seu Estado, com a presença da senhora Presidente da República. Eu tenho muito entusiasmo por esse programa, meu caro senador Theomário, e nós, no Estado de São Paulo, já há muitos anos, destinamos uma parte dos recursos do ICMS para financiamento da habitação popular, especialmente uma faixa de renda que vai de 0 a 3 salários mínimos. E no atual governo, o governo do Geraldo Alckmin, o governo de São Paulo complementa com recursos a fundo perdido uma parte que chega até R$20 mil por unidade habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, numa parceria exemplar que viabilizou o programa na cidade de São Paulo, onde os terrenos são mais caros. Agora, eu me dirijo a Vossa Excelência, que é um senador influente da base do governo, para trazer uma preocupação daqueles que trabalham, das empresas que trabalham nesse programa Minha Casa Minha Vida. Vossa Excelência sabe, há um atraso considerável nos pagamentos. Muitas empresas estão fechando suas portas. As demissões atingem não apenas os trabalhadores que estão diretamente envolvidos nas obras, como também os corpos gerenciais dessas empresas, porque os atrasos de pagamento se tornaram uma constante. Existe uma promessa agora de um pagamento até o dia 15 de agosto para as empresas menores. Espero que saia. Agora, depois disso, é incerteza total. O que o governo diz é que, conforme o porte das empresas, os pagamentos serão feitos no prazo de 30, 60 e 90 dias. O que, para uma empresa que trabalha tendo que recorrer a banco para poder manter a sua atividade, é o caminho para a ruína. Mais ainda, a Caixa Econômica Federal determinou uma redução nas medições, no faturamento dessas empresas de quase 50%, em contratos já firmados em obras que já estão em andamento, o que significa demissão de gente. Então, eu faço esse registro a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência, que tem uma justa preponderância, uma justa presença importante na base do governo, leve essa preocupação até a senhora Presidente da República, porque não basta colher aplausos numa inauguração, é preciso dar continuidade a um programa que, em grande parte, foi responsável pelos votos que ele obteve na sua eleição. Muito obrigado. Obrigado, a Vossa Excelência. E você vê, cada local é uma realidade. Eu tive a oportunidade de conversar com as empresas, inclusive, que estavam lá, que estavam integrando, fazendo a entrega das casas, e perguntei sobre esse ponto. Como é que está a questão do pagamento? Olha, em dias. Aqui estão todos em dias. Então, amém as empresas que estão ali construindo em Roraima, mas Vossa Excelência traz uma preocupação pertinente, e até porque lá a própria presidenta anunciou também, senador, que o programa não só vai ter vida, como terá um novo lançamento do programa Minha Casa Minha Vida. Então, sem nenhuma dúvida, eu acredito muito na recuperação brasileira, inclusive vou tocar até nesse assunto aqui daqui a pouco, e acho, sem nenhuma dúvida, que os homens de bem, como Vossa Excelência e outros que compõem essa casa, eu acho que o Senado, nesse momento, volta a ser o pires da política brasileira, com maior propriedade, né? O que a gente vê hoje, o avanço desnecessário, alguns procedimentos de retaliações que está acontecendo na Câmara, preocupa sobremaneira o Estado brasileiro, preocupa sobremaneira a política brasileira e, acima de qualquer diferença, acima de qualquer interesse pessoais ou partidário, o Brasil é de todos nós brasileiros. E todos nós temos, com certeza, o interesse maior de esse país dar certo, e nós temos que, juntos, levar as proposições. E Vossa Excelência, que eu conheço o trabalho muito bem, e de muito tempo trabalhei em São Paulo,
tenho a grande admiração por Vossa Excelência e outros políticos daquele estado. Franco Montoro, quando assumiu o governo, que ele montou a sua equipe, eu era auditor de banco naquele tempo do Bradesco ali, em garoto novo ali, 20 e poucos anos, 22, 23 anos, e eu ficava horas em ver aquela equipe que o Franco Montoro, André Franco Montoro colocou, que depois quase todos foram governadores, ministro, presidente, como Fernando e tantos outros. Bom, então voltando também aqui, senhor presidente Paulo Paim, outra alegria que me traz o coração é que, nesse final de semana, domingo, teve aqui uma disputa de todas as quadrilhas juninas do país, aqui em Brasília. E eu estava lá ontem, que tinha uma representante do estado de Roraima, que é Eta Junino, uma quadrilha Eta Junino, foi campeã do nosso estado, e ela foi uma das penúltimas a entrar, num domingo, já quase aí, 0 horas. Ela empolgou. Ela realmente entrou com a alma, com o coração, trouxe aquela força do norte, trouxe aquela garra, aquela determinação, né, dos seus componentes, dos brincantes, dos diretores, enfim, todos num só grito, todos numa só ação, numa só festividade, e a quadrilha junina do meu estado foi a campeã brasileira. Ganhou um carro, né? O prêmio era um carro, e eu quero aqui, hoje, na tribuna do Senado, estive ali, rejeitei ir, com todo respeito ao camarote, ao palco, porque ali eu estava como um torcedor, né, da cultura roraimense, e ficamos ali na arquibancada, junto com a torcida que estava ali, que nem todos eram do estado, nem todos não, pouquíssimos, talvez quase que nenhum do estado de Roraima, todos aqui do próprio Distrito Federal, e a motivação foi enorme, contagiou de muito momento de alegria, realmente, que a quadrilha Eta Junino proporcionou ali naquele festival, naquela disputa de cultura, e que foi a grande campeã. Então, quero parabenizar os brincantes, quero parabenizar os organizadores, o doutor Denner, doutor Denner, inclusive, que é um dos que organiza, ele é o defensor público geral, estava lá, brincantes, né? Tá o vereador, que é inclusive do nosso partido, do PDT, estava ali presente também, fazendo, Sandro Baré estava conduzindo, recebeu o prêmio como um melhor animador, né, do evento. Então, quero parabenizar todo mundo, a governadora Sueli Campos, que contribuiu com a presença da quadrilha aqui, quero também parabenizar o secretário, né, de Cultura, né, o Jorge, que estava ali também presente, abraçado com aquela causa, e a vitória veio. Então, quero parabenizar todos. Roraima ganhou muito com isso, porque levou alegria e mostrou que, embora sejamos um estado pequeno, longe, mas que a gente está bem antenado e com competência de fazer um trabalho brilhante, que é aquele que foi feito ontem, e levou a vitória, campeã brasileira, disputando aí com o Nordeste todo, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Bahia, né? Até acho que Rondônia estava lá. A senadora Assi, o gás está ali. Então, mas olha, eu venho também a essa tribuna, senhor presidente, não só falar dessa questão, mas quero aqui hoje aproveitar a Rádio Senado, a TV Senado, para fazer uma confraternizar-me com a Igreja Assembleia de Deus de Roraima, por ocasião do seu centenário. Fundada em 28 de agosto de 1915, por Condolino Teixeira Basto, recém-chegado em Roraima, vindo do Pará, que propagou a fé cristã na região a partir da fazenda alta na ilha de Maracá, Rio Uraricuera. Por muito tempo a igreja funcionou em lares de irmãos de fé, tendo conquistado personalidade jurídica apenas em 1948, com a publicação no Diário Oficial do Estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, já então sob a condução do pastor Quirino, que organizou os trabalhos da Igreja Assembleia de Deus. Iniciando em um templo de Taipa, coberto com palha de anajar e luz de carbureto, a igreja congregou crentes oriundos de outros estados, onde se manifestava a glória a Deus. Atualmente, a Assembleia de Deus de Roraima é uma igreja
consolidada no Estado com mais de 55 mil membros, que vai muito além da propagação da fé cristã, o que em si já seria uma missão de elevada nobreza. A igreja realiza importantes projetos sociais, destaco alguns aqui. Minha Casa, uma benção, a construção de uma residência para os membros carentes que necessitam de moradias dignas. Minhas Mãos para Deus, recolhimento e contribuição de gêneros da cesta básica para atender a sociedade carente da região e também para atender a sociedade carente da região e também aos missionários necessitados. Baby Chá Missionário, coleta e distribuição de enxovais para os recém-nascidos filhos dos missionários. Serviços carcerários, programa assistencial que visa a ressocialização de detentos. E também, dentre as atividades de cunho doutrinário, destaco o projeto Minha Casa, uma Igreja, que enfoca o ensinamento bíblico genuíno dos lares roraimenses, abrangendo todas as faixas etárias. A Igreja incentiva e promove a formação de líderes religiosos, tanto no ensino secular quanto no teológico, possuindo uma escola preparatória de obreiros, incentivando a prática da solidariedade numa formação educacional cristã. Tendo iniciado nos lares de seus fundadores, hoje a Assembleia de Deus em Roraima serve a Deus em 427 templos em todo o estado, realizando importante iniciativa na seara social e, principalmente, disseminando o evangélico de Deus, disseminando o evangélico de Jesus dentre o povo de Roraima. Quero parabenizar o presidente, pastor Isamar Ramalho, Pessoa Ramalho, que com maestria, com sabedoria, oriundo da igreja, ele hoje faz com que ela seja a maior igreja evangélica do estado de Roraima, instalada em quase todos os municípios do estado, com diversas outras congregações. Ele agora está indo a município fazendo a festividade dos 100 anos de existência, levando a paz, o conforto espiritual, a crença, a fé, alimentando espiritualmente o nosso povo. Uma grande missão, e eu aqui saúdo e parabenizo todos que fazem a Igreja Assembleia de Deus, essa igreja maravilhosa, que tem demonstrado muita unidade, tem feito um trabalho social belíssimo, dos quais nós já citamos, e quero saudar todos os pastores, todos aqueles que estão à frente, e sem nenhuma dúvida, ali os obreiros que fazem parte dessa linda Assembleia. E para concluir, senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência ainda está agora já na presidência do senador Assis, do meu partido, meu líder, que estava em viagem há pouquinho tempo, está chegando, né? Ele veio direto para o trabalho. É assim, é por isso que o senador Assis é uma prosperidade como político e como empresário, né? Ele acabou veio do aeroporto direto para cá, né, já prestando serviço, já assumindo a presidência, e naturalmente vai trazer aqui uma fala, sem nenhuma dúvida, que eu conheço ele, já discutindo alguma questão correlata ao seu estado de origem. Mas hoje, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, muito se discute e muita tinta tem sido gastos nas últimas semanas em defesa do impeachment da presidente Dilma. Confesso que tenho dificuldade até para compreender os argumentos desses que advogam o impedimento da presidenta. Aliás, para ser sincero, acho mesmo que essa tese é a tese dos que não têm argumentos. Vivemos e, felizmente, não há qualquer discordância quanto a isso, em pleno Estado de Direito. Sendo assim, a Constituição é o parâmetro segundo o qual todos os cidadãos brasileiros, sem exceção, devem se comportar. O artigo 85 da Constituição estabelece como crime de responsabilidade do presidente da República atos que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das entidades da Federação.
o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Não consta, senhor presidente, senhores senadores, telespectadores e ouvintes da Rádio Senado, não consta, até o presente momento, que a presidente Dilma Rousseff tenha cometido algum desses crimes. Não consta que a presidente Dilma Rousseff tenha cometido qualquer um desses crimes que eu poderia o impedir, conforme artigo 85 da Constituição Federal. Portanto, e se há denúncias contra ela, essas denúncias estão sendo devidamente examinadas nas instâncias adequadas, e como é o próprio de regime democrático e do Estado de Direito. Não é difícil concluir, portanto, que o discurso do impeachment só pode ter motivação política. Pode-se conjecturar que os motivos sejam revanchismo, golpismo, falta de argumentos para fazer oposição e mais um sem número de outras especulações. Mas não importam, para mim, os motivos de quem assim o procede. O que me preocupa é a ligeireza com que se defende o impedimento da presidente Dilma. Trata-se de assunto como se o processo de impeachment não fosse algo de extrema gravidade. O impedimento da presidente da República é uma coisa tão grave, tão traumática, que a simples admissão da acusação contra essa autoridade requer, de acordo com a Constituição em vigor, a aprovação de 2/3 da Câmara dos Deputados. Só aí, então, a presidente da República poderia ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Senado, dependendo da natureza da acusação. Aliás, as vozes mais responsáveis da oposição têm advertido contra essa precipitação política tão indesejável. É o caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do senador Aloysio, que acabou de sair daqui, candidato a vice da chapa de Aécio nas últimas eleições, que compreende perfeitamente o processo político em curso e, por isso mesmo, tem se manifestado com lucidez em favor da legalidade. O senador Aloysio declarou há poucos dias que não vê base para o impeachment. Não se pode brincar com isso, disse o senador, que apesar de suas compreensíveis críticas à gestão de Dilma Rousseff, sabe a gravidade de um processo de impedimento da presidência da República. Assim, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, é preciso cautela e prudência, é preciso respeito à Constituição e às instituições, e uma das mais importantes instituições que temos é o processo eleitoral. Goste-se ou não de uma presidência da República, ela foi escolhida pela população e, no caso particular, pela maioria dos eleitores em segundo turno. Não se pode, senhor presidente, senhores senadores e senhora senadora, sem justa motivação e provas cabais, atentar contra a vontade do povo, manifestada de forma livre e soberana nas urnas, seria o maior inequívoco de crimes contra a democracia e contra o Estado de Direito pelos quais tanto se lutou neste país e tantas vidas foram ceifadas. Vejo com tristeza e até com irresponsabilidade a fala do senhor Carlos Ares de Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal. Ele deveria, antes de proferir, antes de colocar em xeque a autoridade da presidenta, antes de colocar em dúvida os poderes da presidência e dizer que com ela ou sem ela terá que ter um pacto, eu não vejo nele autoridade para vir a reclamar para a sociedade brasileira ou colocar uma opinião dessa no momento de tamanha gravidade. Entendo que o senhor Ares foi extremamente irresponsável com a democracia brasileira e, sobretudo, ele que era um juiz, ele que foi o ministro da Justiça, deveria ter comedido mais as suas palavras no momento desse de crise. É a hora do cidadão brasileiro, aquele que tem responsabilidade, aquele que tem compromisso com o Brasil, aquele que realmente quer um Brasil para todos, um Brasil unido e não um Brasil de especulação. Ele não poderia colocar em xeque a capacidade, sobretudo o direito legal da presidente Dilma. Fica aqui o meu protesto e digo mais, que ele usou da irresponsabilidade para fazer essas acusações. Concluo minha fala, senhor presidente.